Estação X Castro, dia 28 de junho de 2016, agora exatamente 17 horas 15 minutos. Estamos vendo aqui um rastro químico agora, às 17 horas, que o jato da Geoengenharia de Manipulação Climática despejou sobre Castro e região. Tudo que vocês estão vendo é expansão, nuvens falsas, nuvens químicas, está formando um manto químico sobre a região. Esse jato em elevada altitude, sobre a região de Castro, Campos Gerais, continua jogando as trilhas químicas e isso vai criando cada vez mais camadas dessa gelatina química, esse manto químico que cobre a região de Castro. Estão possivelmente preparando mais uma tempestade com essas químicas que sequestram umidade do meio ambiente e depois, quando está muito carregado, essas nuvens químicas que vai concentrando umidade e outras químicas e outras substâncias que despejam junto com os jatos, depois eles provocam a chuva e vem tempestade brusca e desastres climáticos. A geoengenharia de manipulação climática trabalha 24 horas, dia e noite, especialmente à noite. À noite os jatos estão presentes, ninguém fotografa, especialmente de madrugada, mas até certa hora a gente observa os rastros a olho vivo à noite, quando escurece. Então, aí, às 17 horas, novo rastro, podem ver, ele vai se espalhando e vai se confundindo com as expansões químicas que já estavam sobre camada o dia inteiro. Esses rastros em elevada altitude, quando nas cidades grandes como Curitiba, outras capitais, olha, observe que cada vez mais eles se confundem com as expansões químicas das expansões anteriores. Então, o dia inteiro foram jogando, ou jogam em outras regiões do Brasil, a oeste, por exemplo, vem a corrente amazônica, esses rios voadores, e isso se espalha sobre a região da oeste do Paraná, aqui é o leste onde nasce o sol, e vem pela corrente e vai seguindo para São Paulo, para o interior, para a capital de São Paulo, para o Rio de Janeiro, essas expansões químicas, e obstrui muitas vezes, fica difícil chegar ao Nordeste, a umidade, porque é sequestrado. Então, nós, através da Estação X de Araraquara, de tanto ouvirmos essas análises, avaliações climatológicas que a gente não encontra na Climatobosta oficial, né, nós vamos aprendendo que o Nordeste sofre porque há sequestro da umidade através da geoengenharia climática. Impede que essa química, ou melhor, que a umidade chegue até o Nordeste. Observe cada vez mais que o rastro ele vai se expandindo, alargando. Essas substâncias vão por algum processo próprio da atmosfera, ela vai cada vez mais se alargando e se difundindo, de tal maneira que a pessoa imagina que isso é uma nuvem natural. Mesmo que veja as trilhas químicas, as pessoas normalmente imaginam isso ser natural, ou não imaginam nada, simplesmente aceitam, vamos dizer, sem questionamento, como praticamente tudo que vem lá dos céus, os aviões, os jatos, tudo é visto como naturalidade. É diferente, talvez, do tráfego normal de veículos na terra, onde tudo é fiscalizado, ou deveria ser fiscalizado. No ar, não há fiscalização adequada, assim como não há fiscalização em portos adequada, pode passar um monte de mercadoria debaixo do nariz da fiscalização. Imagine isso com essas grandes enormes empresas internacionais, o que eles podem fazer dentro da normalidade cotidiana.
estava falando que essas trilhas químicas aqui estão em elevada altitude, mas em Curitiba, outras capitais, observa-se que frequentemente os rastros são bem mais próximos e em baixa altitude. Então se considera que esses rastros de baixa altitude, as trilhas químicas, são muito mais nocivas para a população e basta você, quem está me ouvindo aí, fazer uma avaliação, né? juntar as pegadas e os vestígios. Se nas capitais os rastros se tornam próximos, são assim de baixa altitude, e isso tem um significado, portanto, nessas capitais, com a população das capitais os rastros serem tão baixos. E nas áreas de bioma, e nas áreas mais de bioma intacto, enfim, ou pequenas cidades, ou interior, os rastros se tornam cada vez mais altos, elevada altitude. Então, se espalha sobre a camada superior, talvez menos problemática para a população, mas para o clima, para a produção é problemático esse estufamento da atmosfera, esse efeito, vamos dizer assim, de micro-ondas. Aqui, ó, novamente mais um rastro. Olhem como mais um rastro, não tinha observado, estamos vendo agora mais um rastro. Este aqui é um rastro mais, vamos dizer, de cerca de 1 hora passada, ele fica nessa forma. Vai se difundindo, vai se espalhando, né? Forma essa nuvem química, esse manto químico. E já começa a ver, observe aqui essas nuvens de manto químico, esses falsos cirros, vamos dizer assim, eles já estão sendo decaídos porque formam essas teias de aranha, vamos dizer assim, saca-bocados, pequenas bolhas vão se formando. Observe aqui uma bolha, pequenas bolhazinhas vão formando assim como se fossem saca-bocados. O nosso mentor de Araraquara, Ronezer Corrêa, chama isso de contador de moedas, né? Mas parece saca-bocados mesmo essas nuvens. E aqui está o rastro químico que ele se tornará esse espessamento e formando a gelatina do manto químico. Com os dispositivos da estação X, agora está escuro, mas estamos vendo aí 1, 2, 3 e o quarto ali, são 2 coolers, 2 ventiladores, cerca de 18 cápsulas inseridas em cada ventilador, ou cada cooler. Vou mostrar aqui para quem nunca viu. Então aqui tem um cooler pequeno, 4 cápsulas girando. Esse giro cria um campo espiral de restituição, imitando o bioma. Então ele amplia o campo de restituição do bioma natural. E as nuvens começam, essas nuvens químicas, observe que elas começam a perder a forma e nós consideramos isso como decaimento iônico. Alguns consideram como decaimento atômico, mas na minha visão leiga, ou assim, meramente uma visão, vamos dizer, superficial do processo, eu acredito que seja uma restituição iônica, perde íons, enfim, os cátions se transformam em ânion, enfim, a ionização que era positiva, carregada, se transforma em ionização negativa, e isso faz com que a atmosfera respire. Observe esse rastro, veja como ele está se diluindo, ou está espalhando, ele vai se espalhando, e depois, com o decaimento através dos dispositivos da estação X, ele vai perdendo a forma, formando saca-bocados, pequenas esferas, pequenas vórtices espirais, especialmente sobre a sede da estação X, e também isso vai se ampliando por outros lugares, vai se ampliando, vai se abrindo, vai decaindo, vamos criando assim espaços azuis cada vez mais e engolindo através dessa espiral, esse efeito ou restituição ou decaimento. Eu chamo de decaimento X biomático, né? Porque é da estação X e ao mesmo tempo é do bioma. É a situação em Castro no momento. Agora vamos esperar. Naturalmente eles estão bombardeando o Brasil, bombardeando a nossa terra, por motivos possivelmente políticos e também por uma agenda que eles agora se sentem seguros pela troca
substituição do governo do governo esquerda, que era um obstáculo. Os governos de esquerdas eram um obstáculo à agenda internacional, tanto é que durante o governo Lula nós tivemos a votação contrária à geoengenharia climática mundial, considerando isso um perigo muito grande por ficar na mão de corporatocracias, empresas particulares, esse tipo de fumigação obscura, não clara e não explícita, e sim com um discurso de aquecimento global, efeito estufa, que isso está muito contestado e possivelmente baseado em falsos dados sobre manipulação de clima, de dados de clima. Continuamos alerta, o céu está feio realmente, só quem considera normal isso, quem realmente é doente da cabeça, ou enfim, uma pessoa cega, um perfeito cego, um perfeito tapado, vamos dizer assim, em termos da situação mundial, ou medroso, ou uma pessoa que nega mesmo. A negação é baseada no medo que isso seja a verdade dos fatos sobre o nosso destino. Estação X, logo logo azul, porque assim as cores do Brasil são.